Então, meus caros, vamos lá. Como dizia para vocês no final da aula anterior, a gente vai observar agora os movimentos sociais na época do Brasil oligarquia. Um Brasil, então, voltado para as elites, um Brasil onde o café com leite, né, era a política de destaque, um Brasil que os barões do café têm todos os privilégios possíveis e imagináveis, mas a população brasileira está vivendo em uma miséria terrível. Então, nós vamos fazer uma volta agora e vamos visitar o Arraial de Belo Monte, um arraial do Belo Monte que é no sertão da Bahia, bem lá no Cafundó do Juda, lá da Bahia, né? Bem lá na região do Serindó baiano e tudo quanto. A gente tem aqui algumas fotografias que foram coloridas, acho que está na moda agora, né? Eles estão colorindo as fotografias antigas, e eu achei muito interessante, né? Porque vai mostrar para a gente aqui justamente o líder, Antônio Conselheiro. É este moço aí, barbudo, que tem justamente essa túnica azul, né? Que está carregando essa túnica azul. Esse aí é o Antônio Conselheiro. Aqui a gente tem imagens dos canhões que bombardearam, né, a vila e o resultado final. Então, a gente tem que falar um pouquinho sobre esse Brasil sertanejo, sobre essa realidade do Brasil, que é a realidade do Nordeste, que é uma região muito povoada, uma região que tem um grande grupo de pessoas, né, um grande agrupamento de pessoas que vivem, portanto, aqui. O que nós temos no Nordeste brasileiro? Né? Nós temos no Nordeste brasileiro, no final do século XIX, bem no fim do século XIX, uma fome estabelecida. Fome, muito desemprego. As famílias não têm rendimento, as famílias têm que trabalhar para os donos da terra, para os coronéis, que são donos de tudo, de todos os privilégios, até políticos, e, logicamente, econômicos. Uma região de muita seca, muito difícil lidar com a terra, né? Uma região que recebe muito pouca chuva. Então, a agricultura é algo muito difícil. Veja aí na fotografia colorida aí, bem no pezinho da página. Depois eu vou mostrar outras fotografias para os senhores. Falta de apoio político, uma região esquecida. Até que na época da política vem o coronel, né, com os seus benefícios, aí uma bota ou um saco de cimento, e fica por isso mesmo. Uma região muito violenta, mas violenta mesmo, né? Não tem lei. O Nordeste brasileiro não tem lei. Grupos armados estão circulando e nós chamamos esses grupos armados de cangaceiros. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o cangaço também. Não tem possibilidade de emprego nenhum. Não tem fazenda de café. Os engenhos, que são grandes produtores de açúcar, não funcionam e estão no litoral. Não tem indústria. As pessoas simplesmente não têm emprego. Elas não têm oportunidade para viver. É uma vida terrível, uma vida muito ruim. E a única coisa que acalenta as pessoas é a religião. É o único acalento que a pessoa tem, é a religião, é a esperança que ela tem de um dia melhor, a esperança que ela tem de conseguir algo mais substancial na vida. E principalmente a Igreja Católica, porque a Igreja Católica, apesar dos pesares, ela é uma instituição beneficente. A Igreja Católica faz uma sopa, distribui uma cesta básica, faz uma quermesse, faz uma festa de igreja, promove um forró, tem a festa de um santo, né? E ó, pra você ver, é muito comum no interior do Brasil as festas serem justamente para distribuir comida.
Aí um dá um boi, outro dá um bode, e outro faz o doce, e eles vão ali se alimentar, vão ali comer. É o momento que eles têm de entretenimento. Então, a religião, para eles, é tudo. O catolicismo, para eles, é tudo. Né? O catolicismo é tudo. Então, eles vivem neste mundo de miséria, de fome, esperando um acalento divino, esperando um agrado divino para que eles possam superar estas situações extremamente constrangedoras que eles estão enfrentando. Então, estou mostrando para vocês aqui o Belo Monte, tá? O Belo Monte. Entretanto, aqui depois de muito tempo, esta região aqui do Belo Monte, essa região de Canudos aqui, ela foi assumida por um personagem chamado Antônio Conselheiro, tá? Antônio Conselheiro, ele chegou aqui nesta região mais ou menos, né, no ano de 1893. Vou colocar aqui o ano de 1893. Então, no final aí do século XIX. Antônio Conselheiro, um sujeito muito religioso, né, era chamado até de beato, um rezador, muito católico, um rezador católico. E o que Antônio Conselheiro vai fazer? Antônio Conselheiro, ele vai passar nessa região aqui, que era uma fazenda abandonada. Ninguém queria ficar nessa fazenda, que era uma fazenda improdutiva, no meio do Agreste, no meio do sertão da Bahia. Eu coloquei aqui no mapa para vocês verem, né? Olha lá, já está chegando lá no Sergipe, uma região seca, sem água. A única coisa que tem é montanha. E o que Antônio Conselheiro fez? Antônio Conselheiro começou a montar com as próprias mãos dele esta igreja aqui. Vou marcar aqui, vamos fazer um circular aqui. Ele começou a catar pedra, porque essa fazenda era abandonada, não tinha dono, ninguém queria essa fazenda, né? Era uma fazenda, estava lá, jogada às traças. Ele começou a catar pedra e ele começou a fazer essa igreja. E o que acontece? Outras pessoas viram Antônio Conselheiro construindo a igreja e se ofereceram para ajudar. O beato, para fazer a igreja, para eles rezar o terço. Era para eles rezarem o terço, né? Pedindo a Nossa Senhora, a São José e a São Sebastião, uma vida melhor e mais digna. Então, eles começaram a montar aqui, portanto, essa igreja. E o que acontece? Como as pessoas eram muito pobres, Antônio Conselheiro começou a convidar as pessoas para morar perto da igreja. Então, aqui, ó, esse aqui chegou, fez a casinha dele, e Antônio Conselheiro virou para ele: você só pode morar aqui se você participar das missas, quando tivesse padre. Você tinha que ir no terço. Você só pode morar aqui se você mandar seu filho para a escola. E o que Antônio Conselheiro fez? Depois que terminaram a igreja, as pessoas começaram a fazer uma escola, montar uma escola aqui, uma escola, um colégio, uma escola. Veja aqui nesse desenho que retrata Canudos. E mais gente foi chegando. Então, chegou mais essa família. Ele falou: tudo bem, você tem que seguir o catolicismo. Você tem que ser casado, você só pode ter uma mulher, você não pode pular a cerca, você não pode bater nos seus filhos, você tem que mandar seu filho para a escola. Tá? Então, muita gente foi vindo para a região e Antônio Conselheiro dava um pedacinho de terra para todo mundo. E tinha que viver segundo as regras de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro era o líder, era o chefe incontestável. E foi juntando gente. Só sei que no final das contas, Belo Monte já tinha uma população de 25 mil pessoas. Já era uma vila de 25 mil indivíduos. Lembrando que na vila aqui de Antônio Conselheiro, ninguém era dono da terra, ninguém era dono de nada. O que você produzisse, você entregava para Antônio Conselheiro e Antônio Conselheiro distribuía entre as pessoas. Então, ninguém passava fome. Se sobrava um pouco de coisa,
Antônio Conselheiro vendia, ia na cidade, comprava pano para fazer roupa, tecidos, sapatos, e ele distribuía tudo isso para todo mundo. Ele comprava enxada, foice para o pessoal trabalhar. Inclusive, por intermédio de Antônio Conselheiro, eles fizeram até mesmo um grande represamento, que eles chamam no Nordeste de açude. Eles fizeram até um açude, portanto, né? Então, veja bem, então, os habitantes aqui são pessoas muito pobres, que não têm oportunidades, alguns são jagunços, estão fugindo aí do cangaço, mas a maioria é gente muito pobre e miserável, e gente muito religiosa, né? Coloca aqui como fanático religioso, né? Mas vamos aceitar, então. São pessoas religiosas. A única ideia que eles têm sobre a vida é a religião. E o Antônio Conselheiro é para eles uma espécie de santo, é um beato, que melhorou a vida deles. Estavam passando fome, agora eles deixaram de passar fome, né? Eles estavam numa situação de miséria, eles não tinham casa, e aqui agora tudo é coletivo, né? Eles fazem aí mutirão para fazer as casas. O menino tem escola, gente. O menino é alfabetizado, a criança é alfabetizada. Da onde que eles vão ter isso nesse sertão aqui da Bahia? Eles estão com teto, comida na panela, uma igreja para rezar e uma escola para mandar o filho. Tanto é que logo eles fizeram outra igreja, ó, veja aqui, tiveram que construir outra igreja, porque não dava para o povo mais. Né? Então, uma igreja só era pouco. Eles construíram outra igreja do lado, uma igreja maior ainda, né? Para que as pessoas pudessem rezar. Aí está uma fotografia de Antônio Conselheiro. E aí está as pessoas humildes e simples acompanhando Antônio Conselheiro, aqui nessa foto número 1, Antônio Conselheiro, e aqui está desfilando com a imagem de Nossa Senhora. Ele reza o terço, e ele sai com a imagem de Nossa Senhora para visitar as casas, para passar na roça, né, para proteger a lavoura. Aí, Antônio Conselheiro, então ele vai juntar esse tanto de gente. Inclusive, ele constrói até um cemitério lá, né? Tem tanta gente que começa a morrer também. Olha para você ver os casebres. Eu quero que você olhe a casa. Olha que casa de pau a pique. Né? A casa é feita de barro e tudo quanto. Vê que construção mais rústica, de palha. Esses aqui são os homens lá que foram soldados de Antônio Conselheiro. Vamos falar soldado por conta de quê? Por quê? Porque o governo da Bahia estava muito contrariado com o Antônio Conselheiro. Né? Porque a Bahia tem muito coronel. Os coronéis exploravam os pobres. E Antônio Conselheiro está roubando os pobres deles. Os coronéis, então, os grandes latifundiários, não conseguem ninguém para trabalhar em suas fazendas. Eles não conseguem ninguém para ir para a fazenda. Porque o povo está lá com o Antônio Conselheiro. Quem é que vai trabalhar como escravo, né? Se eles estão ali em Antônio Conselheiro. E uma outra coisa, né? Os latifundiários ainda dizem que as pessoas lá não pagam impostos, e é verdade. Eles não pagam impostos, né? Então, eles afirmam que lá não tem lei, que a lei lá é Antônio Conselheiro, e que Antônio Conselheiro era um sujeito que defendia a monarquia. Eles têm até uma certa razão. Por que Antônio Conselheiro defendia a monarquia? Porque nós estamos vivendo a República Oligárquica, e a primeira coisa que a República Oligárquica fez foi acabar com o casamento religioso. Agora só tem casamento civil, e Antônio Conselheiro não aceita. Todo mundo na sua comunidade tem que casar na igreja. Para ele, casamento só vale o da igreja. Então, eles aproveitaram isso para dizer que ele era um sujeito perigoso, para dizer que ele era um sujeito, portanto, né, que estava causando uma revolução. Para você ver, um homem simples, lá do meio do mato, que só sabia rezar o terço, agora representa um perigo imediato,
um perigo gigantesco para o governo da Bahia. E o que vai acontecer? O governo, então, no ano de 1896, o governo federal, então, ele organiza uma tropa para ir buscar Antônio Conselheiro. Só que ele mandou poucos soldados. Ele não imaginava que Antônio Conselheiro, ele tinha muita gente fiel do lado dele. Veja aqui nesta fotografia número 2. Estes homens aqui, gente, para defender a família deles, para defender o pão deles, que eles tiram lá da terra, e para defender Antônio Conselheiro, que é o líder, eles estão dispostos a dar a vida. Então, quando falou que tinha um grupo de soldados vindo para Belo Monte, que é a localidade deles, capturar Antônio Conselheiro, esses homens foram encontrar com soldados no meio do caminho. E esses homens abateram os soldados, que era um grupo muito pequeno de soldados. O governo vai mandar uma outra leva de soldados. Vai mandar uma outra leva de soldados, agora um grupo maior de soldados. E esse grupo maior de soldados também vai ser abatido pela segunda vez. Né? Então, o governo federal, então, fica bravo com a história. E o governo federal, então, resolve mandar um exército de verdade. Né? Então, eles resolveram mandar uma terceira expedição. E a terceira expedição contava com mais de 1.000 soldados. E a terceira expedição também falhou, também foram derrotados. E o governo federal envia o coronel Moreira César. O apelido desse coronel é Corta-Cabeça. O apelido do coronel é Corta-Cabeça. E esse coronel trouxe 9.000 soldados. Gente, 9.000 homens armados. Olha o tamanho dos canhões aqui. Aqui, olha o tamanho do canhão, olha os armamentos pesados que eles trouxeram. Eles estão aqui indo em direção ao Arraial de Canudos. E como é que eles vão vencer? Eles vão utilizar uma estratégia militar. Eles vão no lugar das 3 primeiras batalhas, eles vão mandar uns 2.000 soldados, 1.000 e poucos soldados para o lugar da primeira batalha. A galera, os soldados de Antônio Conselheiro vão para lá, só que o exército vai rodear as montanhas de Belo Monte e vai colocar os canhões em cima da cidade. E de lá eles vão bombardear a cidade. Deixa eu mostrar aqui a cidade de novo, então. Então, o que acontece? Eles vão colocar, né, enquanto os homens vão para a batalha, o exército vai dar a volta e vai posicionar os canhões em cima desses morros e vai chover bala em cima do povo. Eles vão ligar os canhões, dar tiro mesmo em cima das pessoas, né? Então, veja bem, 9.000 soldados para derrotar homens do mato, homens que andavam com o pé no chão, que tinham uma garrucha ou uma flecha na mão e etc. Né? A última batalha aconteceu em 1897 e Canudos foi varrida do mapa. O Arraial de Canudos foi completamente destruído. Aqui está a fotografia de Antônio Conselheiro. Homem perigoso, hein? Esse Antônio Conselheiro é perigoso. Tá vendo como é que as coisas são? Choveu bala de canhão. O arraial foi destruído, as pessoas foram expulsas e impedidas de voltar para Belo Monte. E Antônio Conselheiro passou dessa para melhor, né? Aqui vocês têm, por exemplo, uma fotografia do Exército Brasileiro, uma fotografia do batalhão amazônico, aqueles homens que entraram dentro de Belo Monte. Lembrando que eles violentaram muitas mulheres,
que eles mataram um grande número de crianças, que eles decapitaram um grande número de homens. Eles reduziram a pó o arraial de Canudos. Isso é o que acontece com o pobre no Brasil. Isso é o que acontece com a organização das pessoas aqui nesse período. É uma página negra. É uma página obscura da história brasileira. É uma história triste, pesada, horrível. É uma mancha na nossa história nacional. Esse sim é um herói nacional, tá, gente? Se a gente quer um herói nacional, não é Duque de Caxias, não. Depois nós vamos falar, até nós já falamos, né, da Guerra do Paraguai e tudo quanto. Não é Duque de Caxias o herói nacional, né? O herói nacional é um Antônio Conselheiro desse, que defende uma vida melhor, uma vida mais digna. Mas o que Antônio Conselheiro encontrou foi o caixão, foi a morte. Beleza, pessoal? E aí, galera, algum comentário? Alguma pergunta? Por mim tá tranquilo, Ivonei. De Antônio Conselheiro, então, nós vamos pular para Juazeiro, na Bahia. Juazeiro, na Bahia. Vai aparecer no meio do sertão brasileiro um outro líder perigoso. Vê a carinha dele aí, gente. Que bicho perigoso é esse aqui. O nome desse homem é Padim Padciço. Assim é conhecido no Nordeste brasileiro. Padim Padciço, né? Esse Padre Cícero aqui, ó, vocês estão vendo na fotografia, ele estudou no seminário, ele foi um seminarista como outro qualquer, e assim que ele saiu do seminário como padre, né, muito jovem, ele foi parar na região de Juazeiro, bem no interior do Ceará e bem na divisa com a Bahia. Então, entre a Bahia e o Ceará, um lugar muito pobre, um lugar, é o mesmo lugar lá, é a mesma região de Canudos. Só que aqui passa o rio, né? Passa o rio São Francisco. E este homem aqui, gente, o que ele fazia? Ele, depois que chegou lá, ele era um sujeito muito atento aos pobres. A casa dele, a casa do Padre Cícero, ficava com a porta aberta dia e noite. Ele dormia num quarto dos fundos. Qualquer um que chegasse em Juazeiro podia procurar que Padre Cícero dava um teto. Padre Cícero sempre tinha farinha e rapadura. Ninguém passava fome na casa de Padre Cícero. Então, as pessoas tinham que resolver problemas na cidade, registrar, né? Certidão de nascimento, certidão de casamento ou qualquer outro registro. Então, quando as pessoas chegavam, elas eram acolhidas, portanto, pelo Padre Cícero. Então, muita gente passou a resolver todos os seus problemas em Juazeiro da Bahia, porque lá tem um padre que tem um pote de água fresca, que tem uma casa para a gente descansar, e que tem farinha na cuia. Então, a gente vai lá para comer farinha e bater um papo. Diz que ele era muito bom de papo. Bravo, não aceitava nada de errado, dava até cascudo nos outros na rua. Bravo igual não sei o quê, valente, mas de um coração gigantesco. Um homem de um grande coração. E o que é que vai acontecer? Esse homem, ele tem um coração tão grande e as pessoas eram muito doentes naquela época. E ele costumava fazer algumas orações, ele colocava a mão na cabeça das pessoas, fazia algumas orações e etc. E as pessoas começaram a achar que esse padre era milagreiro. Então, trazia para ele tudo quanto é tipo de doença, para o Padre Cícero rezar. E ele, com muita paciência, atendia todo mundo, né?
atendia todo mundo, e com isso, o número de pessoas em Juazeiro da Bahia, né, Juazeiro no Ceará, né, no interior do Ceará e etc., só ia aumentando o número de seguidores. Então, na passagem entre o século XIX e o século XX, esse homem, rapaz, ficou poderoso demais da conta. Tudo que ele falava, as pessoas obedeciam. As pessoas obedeciam. Inclusive, foram criando várias irmandades em torno de Padre Cício, que são agrupamentos de pessoas religiosas que rezam o terço e depois vão bater papo ou falar de alguma coisa, falar de política e etc. Tudo inspirado no Padim Padre Cício. E ele era tão poderoso, né, que todos os coronéis da região iam ter compadinho Padre Cício. Esse aqui, por exemplo, foi um grande coronel do interior da Bahia, que é um tal de Coronel Leite. E essa família Leite, lá no interior da Bahia, era uma família poderosérrima, uma família, né, muito violenta também, uma família que tinha muitos cangaceiros. Isso aqui foi um coronel muito forte. E esse Coronel Leite, olha ele sentado do lado de Padim Padre Cício. Veja aqui na fotografia número 1, é o Coronel Leite, é o famigerado Coronel Leite. Esse Coronel Leite, gente, mandava quilos e quilos de rapadura e farinha para que nunca faltasse comida na casa de Padim Padre Cício. E como Padim Padre Cício era amigo dele, todo mundo votava em quem Coronel Leite queria. Alguém ia desobedecer Padre Cício? Alguém ousava? O que Padre Cício dissesse, todo mundo obedecia. Inclusive, né, a gente tem uma história contada em muitos livros, e está até na biografia de Padre Cício, tem uma biografia dele gigantesca, que eu esqueci o nome, é uma história muito pitoresca. Esse padre é uma peça rara, que a cidade de Juazeiro, ela teve uma invasão de Lampião. Lampião, esse cangaceiro que está aqui, depois vamos falar de Lampião. Lampião invadiu Juazeiro, na Bahia. E o pessoal diz, o pessoal afirma, né, está nas biografias da época, que ele não imaginava que o Padim Padre Cício era tão valente. Esse padre saiu de dentro da casa paroquial, né? E quando esse padre colocou o pé na rua, a cidade toda saiu atrás do padre. Falaram, nossa, Lampião vai dar um tiro no padre. Então saiu todo mundo desesperado, com porrete, com pedaço de pau e tudo quanto. E Lampião, quando assustou, estava do lado do Padre Cício, com um bando de gente do lado. E dizem, né, a biografia, a gente lê isso, que Padre Cício desceu-lhe o tapa na cara. Desceu o tapa na cara, chamou Lampião de homem safado e mostrou a mão, e Lampião desceu e beijou a mão do padre. Né? Lampião se curvou diante de Padre Cício e disse que Padre Cício falou com ele que nunca mais ele podia pisar em Juazeiro. Né? Nunca mais ele deveria pisar em Juazeiro. E Lampião nunca mais voltou lá. Né? Lampião foi procurar outras bandas. Mexer com Padre Cício ele não queria. Então, Padre Cício, então, era um personagem. E a República Oligárquica tinha muito medo de Padre Cício. Né? Porque se Padre Cício candidatasse, né, já terminei, se Padre Cício candidatasse, Padre Cício ganhava qualquer eleição. Ninguém segurava Padre Cício. Inclusive, teve uma época que Padre Cício foi muito perseguido pela Igreja Católica, ele deixou de ser padre, né? Porque a Igreja Católica não gosta de curandeirismo, não aceitava os milagres que Padre Cício fazia. Então, a Igreja Católica, teve um período que a Igreja Católica afastou Padre Cícero, lá na década de 20, no final da década de 20 e na década de 30. E acontece que os coronéis, inclusive o Coronel Leite, procuraram Padre Cícero para ele se candidatar a senador. Imagina se Padre Cícero se candidatasse. Né? Tinha um dispositivo na Constituição que proibia os padres de entrarem na política, mas ele não era mais padre.
Ele tinha deixado a Igreja Católica, né? Então, ele podia se candidatar, mas aí eles correram no Rio de Janeiro e fizeram um adendo à legislação só para não deixar Padre Cícero candidatar. Porque se Padre Cícero candidatasse, o Brasil inteiro ia votar nele, né? Não tinha coronel que ia tirar a vitória do Padre Cícero. Tá bem? Lembrando que ele teve muitos problemas dentro da igreja também. Ele foi afastado do ministério como padre e tudo quanto, porque essa questão do curandeirismo, né? Que ele fazia muitos milagres e tudo quanto. E ele é uma figura icônica. Ele era conhecido no todo o sertão nordestino, as pessoas faziam peregrinação para ele. Diga. Sabia de uma coisa? Padre Cícero ele foi santificado em 2004. Ele ainda ele não é considerado santo, né? pela Igreja Católica. Beato. Ele é beato da igreja, não é santo ainda. Ele teve o processo de exclusão da igreja cessado. A igreja pediu desculpa oficialmente, igual a igreja pediu desculpa para Galileu Galilei, depois da morte, né? A igreja pediu desculpa para Padre Cícero, e hoje a igreja aceita, né, ele como beato. Ele ainda não é santo, mas ele é beato, né? Já teve um processo de beatificação produzido. Agora ainda não chegou à santidade. Inclusive, lá em Juazeiro tem... Ele foi santificado, Ivonei. Como é que é, meu amigo? Não ouvi, desculpa. Falhou aqui o áudio. Eu acho que em 2004, Padre Cícero chegou a ser santificado, foi santificado pelo Papa. Tá, eu vou dar uma olhada depois, mas... Assim como teve um... Eu acho que teve um também, um desses daí, Galileu Galilei ou Nicolau Copérnico, que também foi santificado. Não, foi pedido desculpas, é o pedido de desculpas oficial da igreja. A igreja faz uma cerimônia para pedir desculpa, para falar que agiu mal contra o indivíduo. Mas Galileu Galilei não é santo, não, hein? Pelo amor de Deus. Vou pular na sua orelha aí, os católicos, você falou um negócio desse. Mas o Padre Cícero eu vou verificar, mas eu acho que ele é só beato. Ele ainda não é santo, né? Mas, de todo jeito, para o povo do Nordeste, ele é santo. Vai falar lá no Nordeste que Padre Cícero não é santo. Ou vai falar lá no Nordeste que Lampião não é macho. Se você tiver coragem. Vai lá no Nordeste e fala isso. Inclusive, está no folclore nordestino. Você vai em qualquer banquinha do Nordeste, né? Você vê lá as coisas de Lampião e as coisas de Padim, Padre Cícero. Então, ele é um personagem da história do Brasil e ele agregou muita gente diante de si. Então, ele é um destes revolucionários do sertão, né? Ele também causou essa revolução aí no sertão brasileiro. Ok, pessoal? Tudo bem? Perguntas, por gentileza? Então, vou finalizar aqui.